Olhe para ele, tranquilo, fofinho. O mestre indiscutível do conforto. Um especialista para encontrar o melhor lugar para tirar um cochilo e derreter os nossos corações com seu ronronar. Mas não se engane, dentro dessa bola de pelos adorável, pulsa o coração de um dos predadores mais eficientes que a natureza já criou. Eles conquistaram as nossas casas, nossos corações e a internet. Como esse caçador solitário que vivia nas areias do deserto embarcou em uma jornada de milênios para se tornar o animal de estimação mais popular no mundo. A história deles é fascinante e mais improvável do que você imagina. Prepare-se, porque hoje no nosso canal nós vamos desvendar a saga completa dos gatos. De onde eles vieram, como se tornaram deuses, qual foi o acordo secreto que fizeram com o ser humano para dominar o planeta. A nossa história não começa em um pet shop, mas sim há 10 mil anos atrás. Em uma região conhecida como Crescente Fértil, o berço da civilização. Aqui nós humanos estávamos fazendo uma revolução, a agricultura. Pela primeira vez na história começamos a estocar grãos em grandes quantidades. Isso, meus amigos, era um convite irresistível para ratos e camundongos. Para os primeiros agricultores, esses roedores eram uma praga, uma ameaça direta à nossa sobrevivência. Mas para um caçador local, o gato selvagem africano, aquele banquete de roedores era um paraíso. E aqui acontece o primeiro grande plot twist da história dos gatos. Nós não os domesticamos, pelo menos não no início. Eles se autodomesticaram. Pense nisso como um acordo silencioso. Os gatos mais corajosos e tolerantes com a presença humana começaram a se aproximar desses pequenos vilarejos e viram aí a oportunidade de ter um banquete enorme de roedores. Os seres humanos, por sua vez, perceberam que esses pequenos predadores eram o melhor sistema de controle de pragas que existia. Os gatos, por sua vez, ganhavam comida fácil e proteção. E os humanos protegiam as suas colheitas. Uma aliança perfeita onde ninguém precisou assinar um contrato. Por milhares de anos essa foi a nossa relação, uma parceria de convivência. Mas foi em outra civilização poderosa que os gatos atingiram um outro nível. Um nível divino. Bem-vindos ao Egito Antigo. No Egito, os grãos armazenados às margens do Nilo eram a fonte de riqueza. E os gatos eram guardiões desses tesouros. Eles foram tão essenciais que foram elevados ao status de semideuses. Aqui no nosso canal, inclusive, nós temos um vídeo que eu vou deixar acima no card, que fala um pouquinho mais sobre essa relação dos gatos no Antigo Egito. Mas em resumo, eles eram a reencarnação da deusa Bastet, a deusa do amor, fertilidade e, claro, da proteção. Matar um gato no Egito Antigo, mesmo que por acidente, era um crime hediondo e punido com a morte. Quando um gato de família morria, por exemplo, eles raspavam as sobrancelhas em luto e o animal era mumificado, mesmo cuidado de um nobre. Eles eram enterrados com ratos e tigelas de leite para a vida após a morte. O Egito Antigo foi, sem sombra de dúvidas, o paraíso dos gatos. Os egípcios amavam tanto os gatos que criaram uma lei que era extremamente proibido exportar gatos. Eles eram um tesouro nacional. Mas um predador tão bom e um companheiro tão charmoso não poderia ser contido por muito tempo. Apesar das leis, comerciantes fenícios e gregos contrabandeavam esses gatos para fora do Egito. Eles entenderam o valor imenso do gato a bordo. Em uma viagem longa no mar, os ratos, por exemplo, podiam corroer partes do navio, cordas e até mesmo comer da alimentação. O gato a bordo não passou mais a ser um luxo, mas sim uma necessidade para controle de pragas. E era um membro essencial da tripulação. Com os romanos, os gatos marcharam por toda a Europa, estabelecendo-se em cada província do Império. Mais tarde, os destemidos vikings levaram-os para os seus dracares, durante as suas explorações. Provavelmente levando a linhagem desses gatos para lugares tão longes como a Islândia e até a América do Norte. Muito antes de Colombo. O gato, que começou como um viajante tímido do deserto, se tornou mais pra frente um deus no Egito, era agora um viajante internacional. Ele havia conquistado o velho mundo, não pela força, mas pela sua habilidade de caça e a sua fofura. Mas a jornada estava longe de terminar. E a verdadeira natureza desses animais, sua biologia extraordinária, ainda é um poço de mistérios.
Agora que sabemos de onde eles vieram, é hora de se perguntar o que eles são. Como funciona a visão noturna quase mágica do gato? Por que eles sempre caem de pé? E o que significa cada tipo de miado? Tudo em um gato é projetado para furtividade. Suas patas são equipadas como uma espécie de almofadas, que permite com que eles caminhem até a presa em silêncio, podendo a surpreender. E claro, as garras retráteis. Diferente dos cães, cujas garras estão sempre expostas e se desgastam, as garras dos gatos são mantidas afiadas, protegidas dentro da pata, como lâminas em uma bainha, prontas para serem usados no momento exato do ataque. Mas o verdadeiro segredo da sua agilidade lendária está no seu esqueleto. Os gatos têm uma coluna vertebral incrivelmente flexível, com mais vértebras do que nós humanos. Isso permite com que eles contorçam o corpo no ar. A clavícula deles é minúscula e não está conectada aos outros ossos. É por isso que sempre que a cabeça de um gato passa pela abertura, o resto do corpo vai passar também. É o superpoder de ser quase líquido. Isso nos leva a um dos mitos mais famosos. Os gatos sempre caem em pé? A resposta é quase sempre. E a física por trás disso é genial. Não é mágica, é o reflexo do endireitamento. Usando a sua visão e o seu sistema de equilíbrio no ouvido interno, um gato em queda livre sempre gira primeiro a cabeça, para alinhar com o chão. E graças à sua espinha flexível, ele gira a primeira metade do corpo e em seguida a metade traseira, como se fossem duas partes separadas. Por fim, ele arqueia as costas para absorver o impacto e aterriza com as quatro patas, pronto para sair andando como se nada tivesse acontecido. Um paraquedista perfeito da natureza. Agora nós vamos falar da sua visão. Você já olhou nos olhos de um gato no escuro e viu aquele brilho? Isso se chama tapetum lucidum. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui no canal. Que é uma camada de tecido no fundo do olho do gato, que funciona como um espelho, refletindo a luz através da sua retina. E o resultado? Eles podem enxergar com até 1/6 da luz que nós precisamos para poder enxergar. Mas aqui vai uma outra curiosidade. A visão diurna dos gatos não é tão boa quanto a nossa. As cores são mais opacas, como se eles vissem o mundo em tons pastéis. Eles são otimizados não para verem detalhes coloridos, mas para detectar o menor e mais rápido dos movimentos. Para um caçador, perceber o tremor de um rato na grama é muito mais importante do que ele saber se o rato é marrom ou cinza. E se a visão do gato não for suficiente, entra aí a audição. As orelhas de um gato são como radares, de alta precisão. Com mais de 30 músculos, eles podem girar a orelha em até 180 graus, de forma independente para triangular a localização de um som. Eles conseguem ouvir frequências ultrassônicas, muito acima da nossa capacidade, o que lhes permitem ouvir barulhos de roedores a uma distância impressionante. Mas talvez o sentido mais importante para um gato não seja a visão ou a audição. É algo que eles usam para ver o mundo que nós nem podemos imaginar. Os bigodes. Eles não são apenas pelos mais grossos, são sensores de alta tecnologia, profundamente enraizados em áreas cheias de nervos e vasos sanguíneos. Cada bigode envia informações detalhadas ao cérebro sobre a posição, tamanho e textura de um objeto, sem que o gato precise tocá-lo, navegar no escuro e sentir as correntes de ar, que indicam a presença de uma presa ou de um predador. Os bigodes são o GPS natural do seu gatinho. Ok, eles são máquinas de caçar perfeitas. Mas como eles se comunicam com a gente? Aqui está um fato que vai provavelmente explodir a sua mente. Os gatos adultos nunca miam uns para os outros. Eles desenvolveram essa habilidade para comunicar-se exclusivamente com o ser humano. É a forma que os gatos aprenderam para prender a nossa atenção, conseguir a nossa comida e o nosso carinho. Cada gato desenvolve um repertório único de miados para manipular o seu humano de estimação. Mas a comunicação mais importante entre os felinos é feita pelo cheiro. Os gatos possuem glândulas odoríferas pelo corpo inteiro. Quando um gato se esfrega em você, ele não está apenas querendo carinho. Ele está demarcando você com o cheiro dele, te reivindicando como parte do seu território ou do seu grupo social. É o equivalente ao abraço com a assinatura de uma propriedade. Tudo em um só gesto. Na nossa jornada até aqui, descobrimos a origem improvável dos gatos, de caçadores do deserto a deuses egípcios. Desvendamos a biologia por trás dessa máquina de caça, com sentidos surpreendentes e habilidades incríveis. E agora é hora de trazer essa saga para o nosso dia a dia.
Como cuidamos dessa maravilha da evolução? Que verdades se encontram por trás dos mitos que ouvimos dia a dia? Quando pensamos em tipos de gatos, muitos pensam em raças e pedigree. O persa, com a sua pelagem exuberante, o siamês, com seus olhos azuis penetrantes, ou o gigante gentil Maine Coon. Essas raças foram moldadas pela seleção humana e mostram a incrível variedade genética dos gatos, cada uma com sua aparência e temperamento, da mesma forma como os cachorros. Mas a grande verdade é que a maioria dos gatos do mundo não tem pedigree. São os famosos vira-latas, ou SRD, sem raça definida. E isso é uma vantagem. Eles carregam uma diversidade genética muito maior, o que geralmente os torna mais resistentes e livres de certas doenças, como nas raças puras. No fim de contas, não importa a aparência. Do mais exótico ao mais comum, todos compartilham o mesmo legado com as mesmas necessidades essenciais. E a necessidade fundamental de todas, que define a própria natureza do gato, está na sua alimentação. Para entender a alimentação de um gato, você precisa gravar isso na sua mente. Eles são carnívoros estritos. Isso não é uma preferência, é uma exigência biológica. O organismo deles não foi feito para digerir plantas. Ele foi projetado para processar carne. Eles não podem ser vegetarianos. Toda a sua fisiologia, o seu sistema digestivo curto e os seus dentes afiados está otimizada para uma dieta de presas. E é da carne que eles retiram os nutrientes essenciais e vitais que não conseguem produzir sozinhos. Como a taurina, um aminoácido essencial para a saúde do coração e da visão. Uma dieta sem carne pode literalmente deixar um gato cego ou ter problemas cardíacos. E é por isso que as rações de qualidade são cuidadosamente formuladas para imitar a composição natural de uma presa. Agora que entendemos como eles são e o que eles precisam, vamos usar a ciência e a história para derrubar os mitos sobre os gatos. O gato preto não dá azar. A origem dessa superstição vem da Idade Média, quando a histeria da bruxaria estava no auge. Os gatos, essencialmente os pretos, por sua natureza noturna e furtiva, foram associados às bruxas e ao mal. Mas isso é uma invenção cultural. Em muitos outros lugares, como no Reino Unido e Japão, um gato preto é considerado um símbolo de prosperidade. Os gatos têm 7 ou 9 vidas. Eles são mestres da sobrevivência, mas não da ressurreição. Como vimos, o reflexo do endireitamento, a agilidade e a capacidade de se esgueirar dão a impressão que eles são indestrutíveis. Mas eles não têm múltiplas vidas, eles são apenas extremamente bons em proteger a única vida que têm. E o mito final: gatos são interesseiros e não amam os seus donos. Talvez o maior mal entendido de todos. A afeição de um gato não é tão escandalosa e dramática quanto a de um cão, por exemplo. É sutil, complexa e profundamente enraizadas em seus instintos. Quando ele se esfrega em você, ele te marca como alguém da família, conforme a gente falou anteriormente. O ronronar pode ser um sinal de conexão profunda e aquela piscadinha lenta. Os pesquisadores confirmaram, é equivalente ao eu te amo no idioma felino, um sinal de confiança e afetos absolutos. E assim a nossa jornada chega ao fim. Do deserto à divindade, do navio ao nosso sofá. A história do gato é a prova de adaptação. Utilidade e charme irresistível podem conquistar o mundo. Eles entraram em nossas vidas como controladores de pragas, mas ficaram por algo muito mais profundo. Eles nos ensinaram sobre independência, a beleza no silêncio e sobre como encontrar paz no lugar mais ensolarado da casa. O pequeno tigre que um dia nos escolheu como parceiros, hoje não apenas protege as nossas casas, mas também captura os nossos corações. O predador perfeito se tornou o companheiro perfeito, um lembrete diário do mundo selvagem e misterioso que podemos ter o privilégio de acariciar no nosso colo. Se você gostou desse vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele joinha. E até a próxima. Tchau, tchau!